Sagitário, vamos lá, abril de 2020, vamos entender o que os símbolos de transformação do tarô vão sugerir para vocês nesse período, né, de crise que a gente está vivendo, onde é tão importante que a gente pare aí para fazer algumas reflexões, tá? Vou tirar uma duplinha de cartas para começar, para a gente ver qual é o caminho. Vamos ver. Opa, essa aqui já escapou da minha mão. Tá aqui uma segunda carta. Vamos ver por onde a gente começa. Tá bom, ó. Então, a gente começa aqui com um arcano maior do diabo, tá bom? E com a rainha de espadas. Então, aqui nos nossos vídeos, tá? Eu vou dizendo o que essas cartas significam e ao mesmo tempo eu sempre coloco informações adicionais aqui na tela, se você tiver a fim de se inteirar um pouco mais sobre os significados das cartas aí do seu mês, tá bom? A carta do diabo, primeira coisa que a gente precisa entender, tem múltiplos significados. Então o arcano maior tem a ver com uma força do universo que está te chamando, tem a ver com uma força da qual a gente não tem muito como escapar, então é importante estar atento, tá? Esquece o diabo no sentido, né, do diabo como algo ruim, do diabo como o contrário de Deus, tá? Esquece essa figura horrorosa e chifruda. Vamos entender o diabo como ego, tá? Vamos entender o diabo como a nossa porção mais egoísta. Tá vendo que aqui nessa carta tem uma figura de masculino e outra de feminino que estão acorrentadas num objeto material que tem a ver com a matéria? Então, esse arcano maior está dizendo que talvez, tá, você esteja num momento de muita preocupação egoísta em algum aspecto da tua vida. Eu vou clarificar e vou tirar mais cartas para que a gente entenda, tá? Então, pode ser que seja na esfera do relacionamento, porque a gente tem um casal, tá? Demonstrado nessa carta, nesse arquétipo de maneira bem clara, tá? Então toma cuidado com questões relacionadas a ciúme nesse momento. Nesse momento tem muita gente, né? A gente está muito mais nas redes sociais. Tem gente, né? Eu tenho clientes de terapia online que estão procurando muito pelo em ovo, porque como está muito tempo em casa, muito tempo nas redes sociais, acaba investigando mais a vida do outro, está discutindo muito mais com o namorado, com a namorada. Isso acaba sendo um problema, tá? O que isso tem a ver? O que esse arcano maior tem a ver com as coisas da matéria? Tem a ver com aquela ambição desenfreada. Então a pessoa que é muito ambiciosa, num momento de crise, acaba se transformando em uma pessoa muito ansiosa, não é? Porque no momento de crise, mais importante do que a ambição é a estratégia. Você pode ser uma pessoa ambiciosa, mas é importante a pausa estratégica, porque para uma crise se transformar em oportunidade, é importante que você pare para pensar, tá? E junto, né, aparece a rainha de espadas. Você tá vendo que essa rainha de espadas, ela tá delegando, ela tem o pulso firme, ela sabe como atribuir tarefas, ela não tem tempo a perder com bobagem. Então, se você se entregar muito à sua vaidade, se você se entregar muito a um ego que tem ciúme de tudo, você acaba não dividindo certas tarefas, você acaba querendo cuidar sozinho, sozinha. Você acaba querendo dar conta de tudo, né? E você não delega. Ao não delegar, você acaba se sobrecarregando. Então parte da tua inteligência estratégica nesse momento, é isso que essa duplinha, né, vem dizer, é que essa tua inteligência nesse momento de crise tem que estar voltada para o saber delegar, para o saber dizer para as pessoas com segurança e com ênfase: vem para cá, vai para lá, para que as pessoas se sintam seguras através da sua segurança e não através do seu segurar, do seu ciúme, seja de um bem que você tem material, seja da posse do outro, seja da investigação do outro, tá? Então, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, não é o momento de possessividade. Você precisa
sair dessa corrente que aliena, e eu sei que é um momento, né? No momento de crise, claro que é muito natural eu querer segurar as coisas para mim, porque afinal de contas eu não sei se amanhã ou depois as coisas vão faltar. A gente tá vendo isso acontecer até nos supermercados, né? Prateleiras vazias, etc. Mas é o momento sim de ser generoso, tá? Em algum sentido. É o momento, pô, como é que eu faço isso na esfera pessoal? Talvez um familiar seu, talvez um familiar da tua namorada, talvez um familiar do teu marido esteja precisando mais dele, mais dela do que você. Para pra pensar nisso, tá bom? E esse arcano maior deixar isso muito claro. Cuidado com o seu ego, tá? Mas vamos investigar aqui um pouquinho mais. O que a gente tem aqui para falar, tarô? Quais são os símbolos de transformação e de reflexão para esse mês de abril? Mais uma duplinha aqui para você. Vamos ver, vou descobrir junto. Ah, olha que interessante, ó. Vamos lá. Então, duas cartas absolutamente positivas, tá? Esse 6 de espadas está saindo para vários signos. Vamos começar falando do 6 de espadas. Você tá vendo que no 6 de espadas existe aí uma pessoa que de maneira muito decidida, né, tá levando embora, tá levando para um outro lugar, né, para o outro lado do rio, né? Essa figura encapuzada, essa figura entristecida, talvez deprimida, que está cercada por essas espadas, né? Essa figura que está remando tem mais energia vital, tem mais ânimo, tem mais entusiasmo. Então essa pessoa está se libertando da sua própria porção de angústia, de agonia, de depressão, de ansiedade. Então pensa comigo agora para essa tiragem ser mesmo terapêutica para você, que essa é a ideia do símbolo, tá? Pensa na sua porção. O que esse símbolozinho aqui pode representar no seu caso específico? Adapta para a tua realidade. Na tua vida emocional hoje, existe algum traço de ansiedade? Existe algum traço de timidez que seja, que te impede de ir para a próxima fase da tua vida? Existe algum traço, talvez aí de pânico com essa situação toda que está acontecendo? Pensa, o que existe de negativo na tua vida emocional, tá? E pensa que o que esse símbolo está te propondo através da sincronicidade das cartas, porque o que é uma tiragem de tarô para quem não conhece? É uma sincronicidade, poderia ter saído qualquer carta, mas saiu essa, então vamos refletir sobre essa, dá para entender? Então essa carta está sugerindo uma substituição da porção negativa por uma porção de entusiasmo, de energia vital, de campo vibracional alto, percebeu? Porque ao fazer isso, você está indo buscar esse lugar, o 9 de ouros. É uma carta que mais do que tratar de amor próprio, de autoestima, ela trata de abundância. Olha quanto símbolo de abundância tem nessa carta. Primeiro que nessa carta tem uma energia de feminino que é maravilhosa, né? Independente de você ser homem ou mulher, tá? Porque eu, Ismael, como homem, tenho dentro de mim uma porção feminina, que é o que o Jung chamava de ânima. E você, se for mulher que está me assistindo, você tem um ânimos, que é a sua porção masculina, certo? Então aqui tem uma figura de ânima, que é o que constrói nossa alma, nossa energia de entusiasmo, como se fosse nossa gasolina para o nosso dia a dia. Ela está segurando uma espécie de um falcão, de uma águia, que vê tudo de cima, não existe predador natural para esse tipo de ser, né? Voador alado. Existem 9 pentáculos. 9 é o 3 multiplicado por 3. 3 é o número, né, da tríade Pai, Filho, Espírito Santo. Tem vários simbolismos lindos para o número 3. O 9 é o 3 multiplicado por 3. Olha quanta uva nascendo. A uva é o símbolo. Com a uva se faz o vinho. Uva é um símbolo de abundância, de prosperidade, dos mais ricos. Olha quanto verde, olha como esse céu está azul. Então você perceba que é um momento de abandonar antigas estratégias do ego, abandonar antigos sistemas. Não que você vá abrir mão de quem você é, muito pelo contrário.
mas você vai abrir mão de certos apegos para que você fique um pouco mais leve, para que você possa delegar, inclusive para partes de você mesmo, de você mesma, novas atitudes. Com isso, olha que historinha o tarot está te contando aqui, ó, para que com isso você leve embora com um novo entusiasmo aspectos de ansiedade para longe, ou de depressão, ou de pânico, ou de egoísmo, ou de ciúme, não sei o que você está vivendo aí. Para que o novo se construa, para que você vibre alto e atraia uma nova forma de prosperidade e abundância. Entenda que esse mês de abril é o início de muita coisa para a humanidade, não é só para você, não é só para mim, é para a humanidade. Essa é a historinha arquetípica que o tarot está te contando aqui. Você consegue entender o poder do símbolo? Tá? Eu deixei aqui na descrição do vídeo 2 áudios, o link para 2 áudios de indução gravada, tá? De auto-hipnose, para você fazer sua autoterapia. Você baixa, tá? E você ouve por 21 dias cada um. Você pode ouvir de maneira revezada, um a cada dia, ou se você gostar, ouve um de manhã e um à tarde. No mínimo, esses áudios vão fazer você relaxar. Eles vão te ajudar, ó, nesse caminho para aumentar seu campo vibracional, tá bom? Para que você pense em novas estratégias para sua vida. Esse teu jogo tá muito bonito, porque ele sai desse lugar egóico, tá? E ele te traz, ó, pra cá. E você percebe que as cartas saíram exatamente nessa ordem, né? Muitíssimo interessante, tá bom? Se inscreve aqui, esse canal de YouTube é muito novo, né? E eu tô começando agora, eu trabalho o tarô na esfera da terapia junguiana, né? O Jung, ele criou uma terapêutica do subconsciente e ele estudou o tarô por considerar o tarô um sistema de arquétipos muito completo. E nesse período de crise eu acho legal, né, disponibilizar uma maneira de autoconhecimento para as pessoas terem um momento aí de alívio diário, né, e de compreensão de si mesmo, tá bom? Deixa teu comentário aí, lembra, você pode semanalmente rever esse vídeo, porque você vai estar num novo momento, tá? Quando você se sentir ansioso, ansiosa, volta aqui e ouve as minhas palavras. Você pode ouvir de olhos fechados como uma maneira de meditação, tá bom? Se você não me segue ainda no Instagram, se você chegou nesse vídeo direto pelo YouTube, me segue também no Instagram, @o.provocador. Obrigado, gratidão, até o próximo vídeo.